Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E a assessoria do PSD cearense, comandado por Domingos Filho, distribuiu sábado e várias pessoas publicaram nas redes sociais, na íntegra, uma nota dando conta de que o partido, o PSD, entregou os cargos que tinha na Prefeitura de Fortaleza, confirmando um rompimento do grupo do PSD com o prefeito José Sarto. A nota diz ainda que a dissolução da aliança foi comunicada ao presidente do Diretório Municipal do PDT, Roberto Cláudio. O prefeito Sarto sequer atendia ligações telefônicas do presidente estadual do PSD, Domingos Filho, dizem correligionários dele. É evidente que a relação do prefeito Sarto, até mesmo com os aliados, difere do normal de todas as outras relações políticas entre correligionários. Mas, convenhamos, este argumento para o rompimento do PSD com o prefeito de Fortaleza é pueril. Domingos tem feito tudo para ser aceito no governo estadual, onde tenta chegar através do senador Camilo Santana e do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e não tem sido fácil chegar lá, como já comentamos em momentos outros. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda não anunciada oficialmente, de permitir que juízes podem decidir ações patrocinadas por advogados de escritórios de familiares, tem dado motivo a uma boa discussão desde o último fim de semana. Hoje, o jornal Estado de São Paulo trata deste assunto. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para flexibilizar regras de impedimento de juízes e liberar magistrados para julgar casos em que parentes sejam clientes de escritórios de cônjuge, parceiros e parentes. Até a noite de ontem, o placar estava de 6-4 no plenário virtual. A decisão beneficia os próprios ministros do STF, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são casados com advogadas. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Edson Fachin, por exemplo, são pais de advogados. A restrição foi criada na reforma do Código de Processo Civil para garantir a imparcialidade nos julgamentos e valia exclusivamente para processos patrocinados por outras bancas de advogados. Isso quer dizer que se o cliente tivesse alguma causa no escritório do parente do juiz, o magistrado estaria impedido de julgar qualquer ação dele. Bom, decisão. Se não fosse o fato de os brasileiros sermos muito parcimonialistas, familiarmente se falando, não havia necessidade dela, se fôssemos realmente íntegros, porque o juiz deve ser realmente independente, tratar a todos com igualdade. Mas, infelizmente, os escritórios de advocacia de filhos, familiares, de magistrados, em qualquer dos níveis da magistratura, são os primeiros procurados para a defesa de algumas questões, exatamente pela proximidade do advogado
com o julgador. Eles não sabem fazer a diferença. O filho, a mulher, o parente não respeita o titular do cargo, nem o titular do cargo se respeita e atende, em alguns casos, é evidente, atende como não deveria atender aos seus parentes. Vide o problema que está acontecendo agora no Tribunal Regional Eleitoral com o processo de cassação dos deputados estaduais do PL, com a alegação do próprio PL de beneficiamento de um dos juízes que integra ou integrava um dos escritórios patrocinadores da ação contra os mandatos dos deputados do PL4 que foram cassados em razão de o partido não ter cumprido a lei de cotas, aquela lei que diz que cada partido tem que apresentar um mínimo de 30% de candidaturas femininas aos cargos proporcionais. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Amarelho Macedo é contra incentivo e afirma: empresa que precisa de incentivo para sobreviver, seria melhor não existir. Para entender realmente o que é a fome, é preciso viver com os que sofrem com a fome renitente. Não se discute a importância de movimentos que buscam redução de desperdícios, sobretudo no item alimentos, mas todas essas iniciativas até agora têm funcionado apenas como anestésicos que produzem impactos sociais e temporais limitados. Este é um artigo do Empresário que está publicado no jornal Estado de São Paulo na edição de hoje, com o seguinte título: Fome, Desigualdade e Dinheiro Público. Também temos que o Superior Tribunal de Justiça define no dia 23 de agosto nomes de desembargadores que concorrem à vaga de ministro. A lista de candidatos às duas vagas destinadas a membros dos Tribunais de Justiça dos Estados tem 57 desembargadores, dentre os quais o Pleno vai escolher 4 em votação secreta. Dois dos candidatos são do TJCE, aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora e ex-presidente Maria Nailde Pinheiro Nogueira e o desembargador Teodoro Silva Santos. Também temos que hacker presta um novo depoimento à Polícia Federal, que foi a segunda vez na semana passada, que o hacker da Vaza Jato depõe no âmbito das investigações sobre a suposta invasão aos sistemas do CNJ. E financiamento reforça o projeto de combate às fake news. Esse combate no Brasil ganhou um reforço pelo Observatório da Indústria de Desinformação e seu impacto nas relações de consumo. Esse projeto pioneiro desenvolvido pelo Laboratório de Estudos da Internet e Mídias Sociais da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai receber um investimento de cerca de quase 2 milhões de reais. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é que ex-governadores e viúvas milionárias elegem vulnerabilidade para pedir pensão de até 31 mil reais. Esse grupo de políticos da Paraíba e viúvas recorrem ao Supremo para voltar a receber esse benefício que foi suspenso em maio de 2020 durante a pandemia. Com os destaques do Globo, temos que o Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical, obrigatório 3 vezes maior do que o extinto, e essa proposta prevê o teto de até 1% de contribuição sobre o rendimento anual do trabalhador brasileiro. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos sobre a Procuradoria-Geral da República, que avalia vetar redes sociais de incitadores dos ataques do dia 8 de janeiro. O caso do STF
caso o STF autorize esse acordo. A ideia é que medidas restritivas sejam suficientes para repreender infratores. E Lula prepara gesto de apreço a petista em ministério na mira do Centrão. O presidente quer lançar plano de combate à fome ao lado de Wellington Dias. Bom, nós falamos antes das manchetes da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento de ações por qualquer dos magistrados, ações patrocinadas por parentes deles. E uma outra questão polêmica, mas esta é da esfera do poder legislativo, é a PEC que discute a participação ou não de militares na política. Hoje, em praticamente todos os parlamentos, nacional e estaduais, tem integrantes das Forças Armadas e das polícias, federal e estaduais. De fato, pessoas das forças de segurança na política, embora sejam essas pessoas de direitos iguais a todas as demais, dá ensejo a algumas complicações. Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, foi abordado sobre o tema. Vamos ouvir o que ele disse. A Constituição diz que o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Quem quer que seja o presidente da República. Você pode gostar ou não gostar. O militar presta continência ao cargo, não é a quem está no cargo. Então, quem estiver lá é o chefe dele. As Forças Armadas se dividiu, vamos dizer, a grande maioria era eleitor do presidente Bolsonaro. Então, naquela época, nós tínhamos os legalistas, que aceitavam o resultado, gostando ou não, e os contrariados. Aqueles acampamentos que, quando o presidente Lula, quando me convidou, eu cheguei aqui em Brasília dia 6 de dezembro, eu estou trabalhando desde o dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Só fui no Natal, na noite de Natal, ver os netos, a família, mas tudo, vim para cá já no dia 25, fiquei aqui. Era muito difícil você conversar com os militares, porque eles tinham quem estava no comando não queria o governo novo. Essa questão da responsabilização, nós vamos ter que, a Justiça e a Polícia Federal estão atentas, estão ciosas de que precisam encontrar os responsáveis. O que eu mais me bato é que isso seja rápido, para que nós possamos tirar da sala os suspeitos e inocentes, porque isso vai contaminando, isso vai desmotivando. Olha, eu não tenho nada a ver com isso e estou sendo acusado de uma coisa que eu não cometi. Você, Josias e Carlos, vocês não veem uma declaração das forças em momento nenhum, desde o dia 1º de janeiro que o governo assumiu. Uma nota em jornal. Tem alguns militares. O comandante do Exército é uma pessoa política, ele conversa, mas você não vê um manifesto. Se há descontentes, são intramuros, eles conversam muito entre eles. Agora, as Forças Armadas cumprem o seu papel, servem ao país, servem a este governo. Houve verdadeiramente uma mistura que não deu certo, foi que botou político no meio, aliás, militares no meio de políticos. Os ministérios estavam todos com oficiais de reserva. Aquilo havia um plano. Eu imagino que houvesse um plano. Ia para a reserva e diretor disso, vai para a reserva e presidente disso. Havia um sentimento de uma, não digo contaminação, de uma mistura militar com a política. Esse projeto que nós mandamos, que está sendo enviado talvez ainda na próxima semana, já na próxima semana, de militar que quiser entrar na política, não volta para o quartel ganhando ou perdendo, isso é uma coisa importantíssima. É uma PEC, né? Hã? É uma PEC. É uma PEC. Importantíssima. Vai, tudo bem, escolher uma outra carreira, porque quando ele vai e perde, ele volta desmotivado para a vida militar. A questão da hierarquia e da disciplina completamente mutilada e ele volta com proselitismo político, pensando numa próxima campanha. Bom, o empresário, como foi destacado aqui já nas nossas manchetes, já está publicado no nosso blog esta matéria, o empresário Amarílio Macedo, em artigo publicado na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo,
registra sua posição contrária aos incentivos fiscais dados pelos governos federal e estaduais a empresas segundo ele, empresas que precisam de incentivos não deveriam sequer existir. O artigo do empresário cearense, com o título Fome, Desigualdade e Dinheiro Público, merece a atenção não apenas dos políticos, mas da sociedade de um modo geral. Ele participa dizendo, ele iniciou o seu artigo dizendo: participei em julho passado na casa do ex-senador Tasso Gereissati de uma apresentação do Pacto contra a Fome, movimento suprapartidário que se propõe a combater a fome e a reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. O pacto tem como metas chegar a 2030 sem nenhuma pessoa com fome no país e a 2040 com toda a população brasileira bem alimentada. Nos meus 78 anos de vida, prossegue Amarílio, não testemunhei ainda ações capazes de resolver este problema da fome, em nenhuma parte do Brasil, mesmo tendo participado de iniciativas robustas como, por exemplo, a do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com Betinho, criado no governo de Itamar Franco e presidido por Dom Mauro Morelli. Para entender realmente o que é a fome, é preciso viver como os que sofrem com a fome renitente. Graças a Deus, ele nunca experimentou este momento. Isso é a observação que eu estou fazendo. E ele prossegue. Não se discute a importância de movimentos que buscam reduzir desperdícios, sobretudo no item alimentos. Mas todas essas iniciativas, até agora, têm funcionado apenas como anestésicos, que produzem impactos social e temporal limitados. A criação de instrumentos para prolongar o alcance da ação desses anestésicos e aumentar o prazo de sua validade não produz o efeito desejado. Por experiência própria, não descreio da potência transformadora de ações pactuadas entre governança pública, empresarial e outros segmentos da sociedade. No Brasil, enfatiza Amarílio, não falta dinheiro público para eliminar as causas da fome, que nascem e crescem nas desigualdades. Quem determina a aplicação do dinheiro da coletividade recolhido com impostos são os governantes que, quase sempre, se sentem proprietários do recurso público. Há trabalhos que visam adimensionar os efeitos da carga tributária, publicando o peso dela incidente sobre alimentos e outros gêneros da cesta básica, considerados na abrangência do total da população. Estamos diante de um processo estruturante que tem possibilidade de tratar essas questões de forma permanente, que a reforma tributária
em curso no Congresso Nacional. A reforma tem tudo para ser uma oportunidade correta de contribuição para a redução das desigualdades e da fome no Brasil. É necessário interromper o desvio de dinheiro público para sustentar incentivos fiscais em benefício daqueles que não passam fome. É o argumento insidioso de dizer que empresas precisam de incentivos para assegurar sua sobrevivência. É vergonhoso admitir que o investimento só tem significado quando coloca no bolso do investidor um volume substancial de recurso público. No Brasil, ocorrem mudanças locacionais de indústrias para algumas regiões, cujo mercado primordial é o Sudeste-Sul, com o único objetivo de capturar incentivos fiscais tão elevados que o aumento do custo logístico perde relevância. E prossegue Amarildo. A experiência de incentivos fiscais foi testada durante muitas décadas por agências federais de fomentos, e dessa experiência só sobreviveram poucas empresas. Esse caminho foi potencializado com a substituição pelos incentivos fiscais regidos diretamente por governantes estaduais. Os incentivos passaram a ser acessíveis a toda empresa detentora de habilidade de convencer os falsos donos do dinheiro público a privilegiá-la. Esse destino do dinheiro público alcançou proporções muito maiores do que as oriundas das agências federais. E vai adiante o artigo importante do empresário cearense Amarílio Macedo. O programa semanal de Ciro Gomes, denominado de Brasil Desvendado, não parece estar tendo a audiência que ele esperava. Publicado aos domingos, o programa de Ciro pouco tem sido comentado no noticiário político ou econômico brasileiro. Ele sempre apresenta, no fim da sua publicação semanal, algumas notas curtas, que ele chama de rapidinhas, onde faz uma crítica sutil sobre cada uma delas. Letícia. Bom, com a newsletter de Ciro deste final de semana, a primeira rapidinha diz: o jornal O Estado de São Paulo nos traz notícia para lá de importante para quem quer conhecer o verdadeiro povo brasileiro e as profundas transformações que está experimentando. 17 novos templos evangélicos são abertos por dia no Brasil, mais de 110 mil nos últimos 5 anos. A segunda fala sobre a quantidade de oficiais de alta patente a quem Bolsonaro levou à desmoralização. Segundo ele, confirma, para mim, aquilo que faz tempo ando dizendo: Bolsonaro nunca perdoou a expulsão na prática que sofreu por parte do Exército. Cuidou como pôde de desmoralizá-los ao máximo, como uma terrível vingança. Mandar um coronel vender joia roubada e usar um general para lavar o dinheiro em espécie é vulgaridade cruel. Contaminar altas patentes com um hacker estelionatário no delírio golpista mostra o nível de esgoto que tivemos no comando de uma das maiores nações no mundo. A terceira, meu amigo eurodeputado Francisco Guerreiro me chama a atenção para um dado fresquinho de economia chinesa. A taxa de desemprego entre os jovens chineses está batendo todos os recordes e chegou em junho último a inimagináveis 21,3%. É mais um inquietante sintoma do que temo e infelizmente quase posso dizer que prevejo um resfriado na China. Será uma pneumonia grave para nós brasileiros.
brasileiros. E a última fala sobre a propaganda do governo com apoio da mídia controlado por bancos, o que vem alertando neste espaço a queda de arrecadação e estagnação econômica que apresentam um sintoma evidente. Prefeitos de todo o Brasil se mobilizam para no próximo dia 30 pressionar o governo federal a repassar integralmente o fundo de participação dos municípios. A queda do repasse em julho foi de 34% em relação ao mesmo período do ano passado e a queda em agosto também já está precipitada para 20%. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de o envolvimento de pessoas com os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro passado em Brasília. Quero ouvir novamente o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Embora, no depoimento anterior, o primeiro, ele nada tenha falado, sequer dito a sua idade. Vamos ouvir o que ela diz sobre a necessidade de um novo depoimento do coronel Mauro Cid. Eu vejo que há uma necessidade hoje muito grande do retorno do Mauro Cid na CPMI, né? A gente percebe, vocês têm acompanhado isso, uma certa disposição, não é, pelo menos no primeiro momento, de que ele, na verdade, possa falar. Na primeira vinda que ele veio à CPMI, ele veio com habeas corpus, inclusive, não falou, fez apenas uma posição inicial, mas eu acredito que ele poderá estar conversando conosco. Eu, inclusive, apresentei um novo requerimento agora de reconvocação, com os dados que nós recebemos das várias quebras dele, inclusive agora estamos apresentando do pai do Mauro Cid, não é? Do advogado, inclusive, que foi alcançado pelo mandado de busca e apreensão, e de outros atores mais. Eu entendo que ele, na verdade, possa contribuir com os trabalhos desta comissão agora em um novo depoimento. Também, Eric, nós fizemos a apresentação e vamos estar aprovando amanhã para chegar, por exemplo, nessas pessoas que foram citadas pelo hacker Walter Delgatti. Ele fez uma referência muito direta, por exemplo, à deputada Carla Zambelli, que a gente pede, por exemplo, as quebras de sigilos, sobretudo telemáticos. Estamos solicitando rifes dessas pessoas e também rifes do próprio ex-presidente Bolsonaro e também da ex-primeira-dama. Eu acho que esses elementos eles são muito importantes para a gente compreender esse movimento financeiro, né? A gente precisa entender quem irrigou, por exemplo, quem financiou, quem deu as condições do ponto de vista financeiro para que a gente tivesse, por exemplo, os vários atos, né, os acampamentos, e aí esse que culminou no 8 de janeiro. Bom, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias atualizadas no nosso blog, apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!